O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. Amados irmãos e irmãs, vocês aqui presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, você que também através da Rádio Liberdade FM celebra conosco na manhã deste 21 de abril, hoje segunda-feira, na oitava da Páscoa, dia que por tradição e herança do Beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Vida. E é claro, vocês podem estar estranhando que as leituras não são de festa mariana, as orações também não são, porque na oitava da Santa Páscoa nós celebramos a glória da ressurreição e os textos são inalteráveis. E isso não nos impede de vivermos a alegria da ressurreição. Pelo contrário, é com Maria que nós nos preparamos na quaresma, é com Maria que nós ficamos junto a ela na noite da Sexta-feira Santa, na manhã do Sábado Santo, e é justamente de mãos dadas com Maria que nós nos alegramos com ela pela vitória, pela ressurreição do Filho. Hoje, de maneira muito triste, nós recebemos a surpresa do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo qual nós dirigimos a Deus as nossas orações pelo seu eterno descanso. E se nós olhamos tudo aquilo que o Papa Francisco fez e escreveu como pontífice, esta palavra de Jesus do Evangelho de hoje esteve presente em tudo aquilo que fez e escreveu o Papa. Vejam como se chamam os documentos dele. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho.
Começa por aí. A alegria do Evangelho, que foi aquela encíclica, aquele documento, aquela exortação apostólica tão bonita, que ele escreveu no comecinho do seu pontificado, onde ele mesmo dizia que ali, naquele documento, ele dava a linha de como seria o pontificado dele. E por vezes, naquele documento e em tantos outros, o Papa Francisco repetia, nesse mundo marcado por tanta tristeza: não deixemos que nos roubem a alegria. Com certeza, de junto de Deus, o Santo Padre, o Papa Francisco, também reza para que a Igreja, apesar de em luto pela morte dele, ele com certeza pede a Deus que o luto pela morte dele não nos roube a alegria da ressurreição do Senhor. Viver esta alegria, como dizia o Papa Francisco, não é apenas uma alegria porque tudo vai bem na nossa vida. É a alegria porque nós sabemos que o ressuscitado caminha conosco. É a alegria que nos dá pela fé. É a alegria cristã que não é um sentimento barato, não é fruto de uma droga alucinógena, não é fruto de um bem-estar. A alegria cristã é uma pessoa morta e ressuscitada. A nossa alegria é o Filho de Maria. A nossa alegria é Cristo. E esta alegria do Evangelho se manifestou em tantas outras alegrias do Papa. A alegria do amor, Amoris Laetitia, ao falar das famílias no dia de hoje, apesar das dificuldades pelas quais passam. Quantas vezes o Papa Francisco, com aquele seu jeito muito popular, mesmo recebendo críticas severas da própria igreja, ele nunca perdeu aquele sorriso do rosto. A alegria do cristão independe daquilo que acontece à sua volta. A alegria do cristão independe se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Porque seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, o ressuscitado caminha entre nós. E onde há a presença do Cristo ressuscitado, há alegria. A alegria que vive Nossa Senhora ao ver o seu filho com as marcas da paixão, mas vivo. Ao ver o seu filho, e muito mais do que presenciar uma aparição do ressuscitado, Maria contempla o seu filho ressuscitado na luz da sua fé. Eu dizia isso a vocês na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo, e torno a dizer, a recompensa da fé de Maria não é um milagre que Jesus tenha feito por ela. A recompensa da fé de Maria não é nenhum sinal que Jesus tenha feito em favor dela. Porque a única vez que Maria pede alguma coisa a Jesus no Evangelho, ela não pede para ela. Ela pede ao filho em favor dos outros. Caná, o milagre da água transformada em vinho. A alegria de Maria não é um sinal milagroso, como vocês e eu muitas vezes queremos. A alegria de Maria é Jesus e ponto final. Mesmo Jesus nunca tendo feito, guardem isso, sobretudo quando o orgulho diabólico dentro de você te fizer cair na revolta contra Deus, porque Ele não te deu aquilo que você pediu. Não procure Jesus pelos milagres que você deseja. Procure Cristo por aquilo que Ele é e que mais ninguém é. Você quer saber se alguém te ama de verdade? Ame essa pessoa ou sinta-se amado por alguém
quando você não puder oferecer mais nada. O dia que você não tiver mais dinheiro no banco, o dia que você estiver no fundo do poço, o dia que você estiver imóvel sobre uma cama, o dia que você estiver ali humanamente sem poder fazer nada para ninguém, aí você vai descobrir quem te ama de verdade. Porque muitas vezes nós procuramos amar aqueles que nos podem dar algum benefício, ou nós somos amados por aqueles que esperam algum benefício de nós. E o Papa Francisco também já alertava disso. A cultura do descartável. Enquanto me pode dar alguma coisa, estamos juntos. A hora que essa pessoa não pode me oferecer mais nada, eu descarto. E por isso a igreja, inclusive animada pelo magistério do Papa Francisco, continua sendo firme contra todo o descarte de ser humano. Seja a desgraça do aborto, seja a praga da eutanásia, seja o abandono de pessoas em condições subhumanas de vida. E essa cultura utilitarista que vai tomando conta do mundo, vai aprovando toda espécie de maldade. Porque essa gente esquisita, essa gente que tem parte com o demônio, luta para defender e aprovar uma lei tão medonha como o aborto, por exemplo. Porque uma criança no ventre da mãe não produz nada. Ou seja, você vale o que você produz. Uma criança no ventre da mãe não produz, corta, é um peso a menos na família, é um peso a menos no mundo. Por que um idoso que já não pode mais trabalhar como trabalhava, porque fica enfermo ou porque a fragilidade da idade chega, e ele é escanteado pela família, pela comunidade, pela sociedade, porque ele não produz. Ele não produz. Então eu posso descartá-lo. Percebem? Essa cultura do descarte, ela no fundo é a cultura do desamor. Maria, ao alegrar-se com a ressurreição do Filho, ela nos ensina esse amor puro. Amar a Cristo por aquilo que Ele é. Maria com certeza olha para Jesus ressuscitado e diz: meu Senhor, meu Deus, meu Filho. E ele com certeza olha para a mãe e diz ainda com mais doçura: alegrai-vos, minha mãe, o amor venceu. Alegrai-vos, minha mãe, o anjo não mentiu para a senhora. Eu sou o descendente de Davi que vou reinar para sempre. Alegrai-vos, minha mãe, porque a sexta-feira santa acabou. Alegrai-vos, minha mãe, porque eu sou a vida que venceu a morte. Alegrai-vos, minha mãe, porque a partir de hoje eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Maria nos ensina não apenas a amarmos a Cristo de maneira pura, mas Maria nos ensina, amando a Cristo de maneira pura, a amar também os outros. Por isso hoje nós pedimos a ela, a mãe da vida, vida que é Jesus. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peçamos a Maria, que é mãe da vida que venceu a morte, desta vida que é Jesus, que ela nos ensine e nos ajude a amar a Cristo por aquilo que Ele é, e amando a Cristo por aquilo que Ele é, que a gente também ame os outros por aquilo que eles são, não por aquilo que eles nos oferecem. Amar o outro, ainda que o outro não me ofereça nada. Amar o outro, ainda que o outro não me ofereça nada. Eu fico pensando naqueles pais, mães, que cuidam daqueles filhos que estão em estado vegetativo.
cuidava de um menino que, por erro do médico no parto, o menino era todo deformado. Todo deformado. Nunca havia dito sequer uma palavra, todo torto. Aquela mãe, fisicamente muito miúda, mas de uma fé muito graúda, numa favela de Belo Horizonte, num morro dominado pelo narcotráfico, aquela mulher consagrou a vida dela a cuidar do filho que jamais cuidará dela. Porque o marido, ao ver o filho naquela situação, foi embora de casa. Não quis ter em casa uma criança totalmente defeituosa por conta de uma falha médica. Aquele menino, prostrado naquela cama, quando precisava ir ao médico, aquela mãe acordava de madrugada, o pegava no colo e descia o morro, ajudada pelos vizinhos, porque nem carro chegava lá, só se chegava a pé. E quando se perguntava àquela mulher, qual que é a maior riqueza que a senhora tem? Ela dizia, Jesus e o meu menino. Jesus e o meu menino. Ela amava Cristo, mesmo Cristo tendo permitido que seu filho fosse assim. E nunca se revoltou. Cantava salmo na missa, a mulher. Amava o seu menino, mesmo consciente que aquele menino nunca ia fazer uma faculdade para ter um alto cargo, um bom salário e dar a ela uma velhice cercada de toda a regalia do mundo. Ela amava o filho também por aquilo que o filho era. Pensemos bem, se o nosso amor a Cristo é realmente um amor mariano. E recordo aqui outra frase do Papa Francisco, que ele dizia que é preciso que a igreja seja mais mariana todos os dias e aprenda de Maria a viver como igreja. Será que o nosso amor, a começar o meu de padre, será que o nosso amor por Cristo é um amor mariano, ou seja, um amor desinteressado? Será que o nosso amor por Cristo é amá-lo por aquilo que Ele é, ainda que Ele não me dê aquilo que eu quero? Basta ver quando nós jurávamos que a nossa vida ia para um lado e de repente ela vai para o outro. Qual é a nossa atitude? A gente se revolta ou a gente abraça a cruz como Maria? O nosso amor por Cristo é esse amor mariano. O nosso amor pelas pessoas da comunidade, da nossa casa, da nossa família, é esse amor desinteressado? Porque se não for, nós não sabemos ainda amar. Por isso, a graça imensa que eu peço para mim e para vocês, nesta festa de Nossa Senhora da Vida, é que ela nos coloque em nosso próprio peito um pouquinho desse amor imenso e gratuito que ela tem por Jesus, para que ela, sendo a mãe da vida, nos ensine a viver a vida nova de Cristo e a amarmos toda e qualquer vida que Deus coloca no cuidado das nossas mãos. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.